Você se compara e acha que o problema é você. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te falar algo muito importante. Esse conteúdo não substitui a orientação de profissional da saúde. Ele é completamente educativo, reflexivo e estratégico. E agora se concentra aqui, porque se você já se sentiu inferior, atrasado, frustrado com o próprio corpo ou com seus resultados, esse vídeo pode ser o mais importante que você vai assistir esse ano. Você abre o Instagram, o YouTube ou qualquer rede social e vê pessoas com o shape que você queria ter. Pessoas dizendo que começaram do zero, em poucos meses, mudaram tudo. Você se olha no espelho, lembra de tudo que já tentou automaticamente. Pensa, o problema sou eu. E se eu te dissesse que é essa ideia exatamente o que está te travando há meses ou até anos? Talvez ninguém nunca tenha explicado isso de forma, mas a comparação constante faz você acreditar que está falhando quando na verdade você só está jogando um jogo que foi desenhado para você perder. E enquanto você acredita que o erro é você, você continua repetindo exatamente as mesmas decisões de que mantém no mesmo lugar. Você começa motivado, monta uma dieta, tenta treinar certo, passa 1 ou 2, 3 semanas firme, mas quando não vê resultado rápido, quando olha para alguém que parece evoluir muito mais rápido, algo quebra dentro de você. A disciplina começa a falhar, a constância diminui e o ciclo se repete. E o pior não é nem o físico não mudar. O pior é a sensação de incapacidade, aquela voz interna dizendo que você não tem genética, não tem disciplina, não nasceu para isso. Se você já pensou assim, fica até o final, porque o que eu vou te mostrar agora muda completamente a forma como você enxerga sua evolução. O primeiro grande erro é acreditar que pessoas que evoluíram rápido começaram do mesmo ponto que você. Você só vê resultados antes e depois que elas decidiram mostrar. Você não vê o histórico, os erros, os atalhos errados, acompanhamento que elas tiveram ou até mesmo um contexto de vida totalmente diferente do seu. Quando você se compara, você não se compara com a realidade. Você se compara com uma vitrine e tentar construir um shape olhando só para a vitrine é como tentar chegar em um destino sem saber o caminho. Outro ponto que quase ninguém fala é que comparação te faz pular etapas. Você tenta fazer hoje o que alguém fez depois de meses ou anos de base. Você muda dieta toda semana, troca treino o tempo todo, vive atrás da próxima estratégia milagrosa e enquanto isso, seu corpo não se adapta a nada. E aí você olha para trás depois de meses tentando e pensa, eu tentei de tudo e nada funciona, mas a verdade é que você não tentou uma coisa só pelo tempo suficiente. O corpo precisa de previsibilidade, constância e progressão, mas a comparação cria ansiedade e a ansiedade cria decisões ruins. Você começa a cortar mais comida do que deveria porque acha que só assim vai secar. Começa a treinar mais do que aguenta porque acha que esforço é igual ao resultado. E quando o cansaço vem, quando o rendimento cai, você se culpa mais uma vez. E é aqui que entra uma verdade dura, mais libertadora. O problema não é você, o problema é o método mental que você está usando. Você foi ensinado a achar que disciplina é força de vontade, quando na verdade disciplina é estratégia. Você foi ensinado a achar que resultado vem de sofrimento extremo, quando na verdade vem de consistência inteligente. Enquanto você continuar se comparando, você vai continuar tentando provar algo para os outros e não construir algo para você. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, bem sincera. Quantas vezes você já começou animado e parou porque achou que estava ficando para trás em relação a alguém? E esse sentimento não nasce do fracasso, ele nasce da expectativa errada. E sabe o que mais trava sua evolução? Você começa a treinar e fazer dieta com medo de falhar, não com foco de evoluir. Você entra em um projeto já esperando que não vai dar certo, porque das outras vezes não deu. E isso muda completamente suas decisões diárias. Quando você acha que o problema é você, qualquer pequeno erro vira uma confirmação. Um dia fora da dieta vira, tá vendo, eu não presto. Uma semana sem treino vira, nunca vou conseguir. E esse ciclo emocional é muito mais destrutivo do que qualquer erro alimentar. Agora preste atenção nisso. Evolução física não é sobre quem sofre mais, é sobre quem consegue manter o básico funcionando por mais tempo. Mas isso não vende tanto quanto prometer transformação rápida. Por isso você se sente atrasado o tempo todo. E aqui entra um ponto crucial. Se você está tentando há meses e não evolui, existe um motivo claro para isso. Eu tenho um vídeo específico aqui no canal onde eu explico
detalhadamente o motivo de você não evoluir, mesmo tentando há meses. Depois desse vídeo, eu recomendo muito, fortemente, que você assista ele, porque ele complementa exatamente o que estamos falando aqui. Voltando, quando você se compara, você perde sua referência interna. Você deixa de olhar para pequenas evoluções que estão acontecendo e só enxerga o que ainda falta. Você perde gordura, mas não o suficiente. Você ganha força, mas não tanto quanto alguém da internet. E isso te faz se sentir parado, mesmo estando em movimento. Isso é exatamente comum. E se você está começando do zero, agora deixa eu te dizer algo importante. O início não é sobre resultado estético, é sobre criar um sistema que funcione para você. Enquanto você tentar copiar a rotina perfeita de outra pessoa, você vai abandonar na primeira dificuldade. Você precisa de um plano que caiba na sua realidade, no seu tempo, no seu nível físico e mental atual. E é por isso que muita gente treina, faz dieta e continua igual. Não porque não se esforça, mas porque está jogando o jogo errado. Agora imagina se ao invés de se comparar, você tivesse um caminho claro, simples, ajustável, onde você sabe exatamente o que fazer, por que fazer e como ajustar quando algo não funciona. Isso muda tudo. A comparação te coloca sempre em posição de inferioridade. O método certo te coloca em posição de controle. E quando você assume o controle, a motivação deixa de ser emoção e vira consequência. Você não precisa se sentir motivado para seguir um plano que faz sentido. É exatamente isso que eu construí no e-book digital Shape Pro 2.0. Ele é um conteúdo para quem quer, ele não é um conteúdo para quem quer um milagre. Ele é para quem cansou de tentar e quer finalmente entender como emagrecer e ganhar massa muscular de forma prática, sem confusão, sem extremos, sem depender de comparação. Ele foi pensado para quem se sente perdido, frustrado, travado, para quem olha para os outros e acha que ficou para trás. Dentro dele, você entende como montar uma base sólida, como ajustar a alimentação, treino e mentalidade para a sua realidade e principalmente como parar de se sabotar por achar que não é capaz. Porque quando você entende o processo, a comparação perde toda a força. Você para de olhar para o resultado final dos outros e começa a focar no seu próximo passo. E é assim que a evolução acontece. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque alguma coisa doeu, alguma verdade fez sentido. E isso já mostra que você não é o problema. O problema sempre foi a falta de clareza, de direção e de um método que respeite o seu tempo. Então, agora você tem duas escolhas: continuar se comparando com outras pessoas e se culpando e recomeçando sempre do zero, ou assumir totalmente o controle do seu processo. Assiste o vídeo que eu mencionei sobre o motivo de você não evoluir, mesmo tentando há meses. Ele vai abrir ainda mais a sua mente sobre os erros invisíveis que estão te travando. E se você quiser dar o próximo passo com mais segurança, o Shape Pro 2.0 está disponível exatamente para te guiar nisso. Não como uma promessa vazia, mas como um caminho claro. E lembra disso, você não está atrasado, você só estava olhando para o lugar errado. E a partir de agora, isso pode mudar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.